Olá a todos, meu nome é Marco Arnella, sou brasileiro, vivo há 36 anos em Portugal. Cheguei no ano de 1991. Eu quando parei em Portugal, eu confesso que eu não sabia nada. E eu parei cá porque, como sou músico, fui contratado para tocar numa banda brasileira que havia aqui, sendo que na altura não havia muitos brasileiros, nós éramos muito poucos ainda. E como qualquer brasileiro, tive aquela fase de maravilhamento, de que como tudo é diferente, como tudo é bacana e tal. Eu costumo dizer que essa fase dura 5 anos. Não sei porquê, tem esse número na minha cabeça. Nesses 36 anos eu já vi muitas mudanças em Portugal. Muitas. Portugal é um país muito dinâmico. Se você fica 1, 2 anos, como eu já fiquei fora do país, quando você volta, já encontra outras coisas, fisicamente e politicamente. É um país muito dinâmico, está sempre a mudar. Eu estou no Porto, que é considerado uma das grandes cidades de Portugal. Bem, como eu disse, quando eu cheguei, achava aquilo assim, tudo maravilhoso, tudo diferente e bacana, entendeu? E sou de um tempo onde não havia muitos brasileiros. Então as pessoas, quando ouviam o meu sotaque, ficavam assim, e o Brasil estava na moda, sabe? Porque na altura você ligava a televisão, só passava novelas brasileiras, você ligava o rádio, era radialistas brasileiros, a música brasileira estava por todo o lado, e é por isso que eu vim cá parar também, através de uns empresários portugueses que me trouxeram de lá. Ora bem, durante esses anos todos, nem tudo foi maravilha. Passei por muitas situações que, como eu imagino, muitas pessoas recém-chegadas estão a passar agora. Você vê muitos vídeos atualmente na internet falando do preconceito, de como são maltratados em Portugal e tal. Bem, um pequeno parênteses. O preconceito existe em qualquer lugar do mundo. No Brasil também há muito preconceito. Preconceito contra pessoas de outra nacionalidade, preconceito de classes, enfim, todo mundo tem preconceito. Mas se tem uma coisa que eu levei quase 36 anos para entender, que muito desses conflitos tem a ver com as diferenças culturais. Vou dar-lhe um exemplo muito prático. Nós, brasileiros, gostamos muito de informalidade, não é? A gente está no Brasil, de repente você vê uma pessoa que você não conhece, você, aí meu irmão, não sei o que, papapá, ou você está num bar, ô maninho, meu amigo, chefe, ô moço, moça, não é? São coisas que a gente utiliza muito no Brasil para falar, pronto. E uma das coisas que eu percebi, que o brasileiro tinha a fama de mal educado. E aquilo eu achava estranho. Mas fui até perceber que a diferença cultural é assim. No Brasil, nós gostamos de informalidade.
Quanto mais informal você for, mais simpático você é aos olhos de outras pessoas. Ora bem, em Portugal, e não é só em Portugal, basicamente, pelo que eu sei, o único país onde as pessoas valorizam a informalidade é o Brasil. Na Europa, se você tratar alguém com muita intimidade, para aquela pessoa você está fazendo pouco caso, entende? Se você não conhece, se você não usa as pequenas regras de etiquetas para abordar alguém, você vai se dar mal. E eu me dei mal. Eu me dei muito mal nesse país até entender essas coisas. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos na casa dos outros, sabe? E nós brasileiros, não sei se é só dos brasileiros, mas pelo menos eu cometi muitos erros. Temos muita mania de fazer as comparações, não é? É como você está na casa de alguém, foi convidado para almoçar e depois lá no almoço você só tá, a comida da minha mãe é melhor. A casa que eu tenho é mais bonita e tal. Obviamente, isso não traz boa coisa. Mas o principal é perceber que para o europeu, para o português, as regras de etiqueta mostram se você tem respeito para aquela pessoa ou não, ok? E como no Brasil nós viemos de um país informal, isso nos traz muito conflitos e volta e meia somos confundidos com pessoas mal educadas. Mas é porque não sabemos as regras, sabe? E são regras simples que às vezes abrem ou fecham a porta. E é nesse intuito que eu quero criar esse canal para ensinar essas pessoas, porque eu vejo muitos vídeos na internet falando sobre preconceito, sobre sendo maltratado. E eu posso lhe garantir que se você souber essas regras, pelo menos foi o que aconteceu na minha vida, a maior parte desses conflitos desaparecem. Porque as pessoas daqui percebem que você está a tratá-la com o merecimento que elas esperam, não é? Com as regras de etiqueta que elas esperam. E isso abre e fecha portas. E então, no futuro eu quero contar para vocês sobre o que fazer e o que não fazer nesse país para não entrarmos em zona de conflito e para ganhar mais respeito. Na verdade, em qualquer país, quanto mais você conhecer sobre as regras, maior será o respeito que você vai receber, ok? Então, de futuro, eu quero falar sobre coisas que podem te auxiliar e que vão diminuir bastante essa sensação de conflito. E as pessoas vão ter outra forma de olhar para você, porque quando você utiliza essas regras, você ganha muito mais respeito. Eu posso te dizer que praticamente os conflitos desapareceram da minha vida. Basta eu trocar algumas pequenas palavras com qualquer assunto com as pessoas de cá, utilizando essas regras, e logo fica claro que ali está uma pessoa que conhece as etiquetas e são essas regras que eu quero compartilhar com vocês.
Isto porque, como eu disse, eu vejo muitos vídeos de pessoas recém-chegadas, eu digo recém-chegadas para ir, sei lá, 3, 4, 5 anos, a passarem por muitos conflitos e atribuírem tudo isso ao preconceito. Não. Eu te garanto que se você souber o que deve e o que não deve fazer, ou como abordar as pessoas, o teu mundo muda, abre portas. Pode ter certeza. Então é isso. De futuro, eu espero poder ajudar vocês. E se quiserem fazer perguntas, também estarei disposto. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Beijão.